Do Senhor para todos. É para nós um prazer e uma bênção do Senhor poder compartilhar com os irmãos. A gente tem temor do Senhor, estar aqui falando a palavra, uma responsabilidade muito grande, além de falar em português, mais difícil demais. Mas nestes dias estivemos compartilhando nos grupos menores e os irmãos falavam que dava para entender. Então a gente quer exercitar um pouco a fé e, bom, sempre rogando a ajuda do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, então eu vou fazer um convite para vocês a abrir a segunda carta do Pedro, no capítulo 1. Eu quero falar esta noite com os irmãos acerca da maturidade espiritual. Então, nós vamos usar a passagem que está desde o verso 3 até o 8, para estar falando em relação a este aspecto. Mas nós vamos a falar, ou ler primeiramente o verso 8, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 8. Diz assim: porque se em vos houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos ni estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui Pedro vai falar de algumas coisas que entre nós tem que abundar, tem que habitar, tem que haver entre nós. E quando essas coisas estão em nós, nós vamos a dar fruto. Nós não vamos a estar ociosos. E esses ingredientes que Pedro vai a nos falar nos versos anteriores são muito importantes. São os ingredientes que compõem aspectos fundamentais no crescimento espiritual. E isso é muito importante, irmãos, porque às vezes nós estamos em um ambiente de igreja, de comunhão entre muitas igrejas, donde se fala ou se percebe um ênfase muito forte na espiritualidade da vida cristã, mas que às vezes, desequilibradamente, esse ênfase tira a responsabilidade pessoal que tem o crente em seu crescimento espiritual. E Pedro nos vai falar que, na medida que certos aspectos estén entre nós e abundem, isso vai produzir crescimento em nossa vida. Então, é muito triste e muito ruim quando você olha para a vida de um cristão que ele não tem fruto, que ele não tem maturidade, que ele é estéril. Isso não é normal, irmãos. Algo está acontecendo nessa vida que faz que ele não produza os frutos correspondentes à graça do Senhor. E Pedro fala muito disso. O primeiro capítulo de Pedro tem esse ênfase. Ensinar a igreja como a igreja tem uma responsabilidade com Deus, com o Evangelho, com a graça de Deus, para que a graça de Deus não seja vana ou vã na vida do crente. Irmãos, o que seria da igreja se nós tivéssemos crentes maduros, pais maduros, mulheres maduras na fé? A igreja seria muito diferente. A maioria dos problemas que às vezes nós temos nas famílias, na igreja, acontecem por causa de imadurez.
por causa de falta de crecimiento espiritual. Lo que acontecía con los corintios. Ellos brigaban unos con otros, ellos se estaban dividiendo, ellos tenían muchos problemas porque eran crentes infantiles, crentes que no han crecido na vida espiritual. Então, nós vamos a falar que ingredientes nós precisamos para ser crentes com maturidade espiritual. Amém? Agora, vamos a ler nos versos anteriores para ver a base do crescimento espiritual. Aí no verso 3, Pedro diz: visto como o seu divino poder nos deu todo o que diz respeito à vida e piedade. Pedro fala de uma vida cristã, irmãos, que tem tudo em Cristo, uma vida cristiana completa em Cristo. Todo que a gente precisa para viver a vida e para andar em piedade, Deus deu em Cristo. Nós estamos completos. A graça é suficiente para todos os desafios que a gente tem. A base não é nós mesmos, irmão. A base é Cristo, a graça, a provisão que Ele tem dado para todos aqueles que têm fé verdadeira. Dice Ele, pelo conhecimento de aquele que nos chamou pela sua glória e virtude. A gente tem graça, tem toda a provisão da vida, da piedade, pelo conhecimento de Cristo. Quando Deus abriu nossos olhos para Cristo, por o Evangelho, a gente entrou a ser unido, ligado a Cristo, e em Cristo nós temos todo. Que bendita provisión, irmão. Por eso es una contradicción cuando o crente tem todo en Cristo, mas sua vida es muy pobre. Cuando o crente tem todo en Cristo, mas sua experiencia es fraca. Cuando o crente tem todo en Cristo, mas ele não tem fruto. Quando o crente tem todo em Cristo, mas carece na vida prática de muitas coisas. Tem uma contradição. Ou o problema está em Deus, e Deus não falou verdade nestas passagens, ou o problema está em nós. E você que acredita? Geralmente o problema está em nós. Pedro sigue falando no verso 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Pedro fala que Deus, no Evangelho e no Cristo, nos deu muitas promessas, grandíssimas e preciosíssimas promessas. E por elas nos fez participantes da natureza divina. A gente tem o Espírito de Deus, a natureza divina. Isso é muito grande, irmão. Não vamos a falar coisas para o crente que o crente não tem. Não tem a capacidade, o crente tem a Cristo, tem o Espírito Santo, tem a natureza divina. Por isto mesmo, o que Pedro vai falar de nossa responsabilidade é muito importante. Nós temos a Cristo, temos o Espírito Santo, temos a graça, temos a Bíblia, temos a igreja, temos muitas coisas, irmãos. Agora, nos versos seguintes, especialmente no verso 5, Pedro vai mudar seu ênfase. E ele vai passar de o que Deus fez a aquilo que nós precisamos fazer. Isto é muito importante, irmãos. Deus fez uma obra em Cristo. E essa obra foi completa. A gente não precisa acrescentar a obra de Cristo. A obra de Cristo foi completa.
E por essa obra nós temos entrada à graça, à salvação, à justificação. Nós temos perdão de pecados, a vida eterna. E a gente somente tem que crer nessa obra. Agora, nas questões que têm que ver com a salvação, a gente não faz nada, somente pela fé. Amém? Agora, quando a Bíblia fala de crescimento espiritual, quando a Bíblia fala de santificação, quando a Bíblia fala de frutos, de obras, a Bíblia sim tem um forte ênfase em nossas responsabilidades. Nós não fazemos nada para ser salvos, mas aqueles que são salvos, na medida que eles perseveram em Cristo, vão ocupar-se em boas obras. E Pedro diz, verso 5, e vós também, irmão, vós também. Não somente Deus, nós também. Às vezes nós falamos muito do que Deus tem que fazer. E a gente fica em uma espiritualidade irresponsável, onde entregamos tudo a Deus. Deus vai fazer. Sim, irmão, a igreja precisa crescer, mas Deus vai fazer. A minha família precisa ser pastoreada, mas Deus vai fazer. Pois, irmãos, a Bíblia fala que nós também. A passividade na vida cristã não é saudável, meu irmão. A vida cristã tem uma dinâmica. A vida cristã tem uns ingredientes que precisam do exercício de nossa vontade. E Pedro vai falar disso. Ele fala, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, e acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Aqui Pedro, irmãos, vai falar de aspectos, ingredientes, em los que nós também temos que colocar toda a diligência. Que é a palavra diligência? Uma palavra muito importante, irmão. A vida cristã não é uma vida de irresponsabilidade, é uma vida de diligência. Diligência fala de fazer um trabalho. Diligência fala de ocupar-nos em algo. Diligência fala de sermos dedicados para algo. Na medida que a gente crê no Senhor, é salvo por o Senhor, agora o Senhor ensina para nós que nós temos que ter diligência, dedicação, compromisso. Irmãos, nós temos aspectos da vida diária, aspectos do trabalho, aspectos do mundo natural que nos falam que somente aquelas pessoas que são dedicadas realmente chegam a ser virtuosas em qualquer área da vida. E às vezes nós pensamos que o cristão somente com ir o domingo, quando vai, porque tem alguns que nem vão no domingo, somente alguns com orar 10 minutos na manhã é suficiente. E fazem assim. Irmão, diligência. Você nunca vai encontrar um homem nem uma mulher de Deus na história que não tenha sido uma pessoa muito diligente com a graça do Senhor. Você não vai encontrar. Porque não temos fruto. Porque temos uma vida de muita ociosidade espiritual. Porque não tem diligência. Não tem compromisso.
não tem dedicação. Mas Pedro fala que nós também temos que colocar toda a diligência. Mas em que aspectos, irmãos? Os irmãos lembram quando em Éxodo Deus falou para Moisés acerca do óleo da unção? E você lembra que o óleo da unção, ele tinha uns ingredientes com umas medidas, e quando você misturava todo, o cheiro da unção ficava. Nós vamos a darnos conta, irmãos, que Pedro vai falar de vários ingredientes, que quando você coloca de maneira diligente na vida cristã, e isso abunda, você vai encontrar o cheiro do Espírito Santo, o cheiro da santidade de Cristo. Você vai oler a fruto espiritual. Mas se você não tem esses ingredientes, quando você fica perto de uma pessoa, você vai encontrar um cheiro diferente. Cheiro da carne, cheiro do mundo, cheiro de superficialidade. Você encontra cristãos assim que você fica perto deles e ele não tem cheiro de Cristo. Ele não tem o óleo da unção. Ele não tem o poder do Espírito Santo. Ele não tem consagração, ele não tem santidade. Por quê? Não tem os ingredientes que fazem parte da receita do óleo da unção. Quais são os ingredientes? Pedro vai enumerar uma lista de vários ingredientes que tem que estar em nossa vida, irmãos. Eu estava olhando que a gente não vai alcançar a falar todo. Seguramente nós vamos a falar uma parte e amanhã a gente vai falar outra parte, para tratar de aproveitar ao máximo cada um dos ingredientes que Pedro fala. Então Pedro fala o seguinte, fala assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Pedro fala que a base da vida cristiana é a fé. Mas a fé é o início. Mas a fé sozinha não é saudável. Você precisa acrescentar. No espanhol fala de añadir. Acrescentai a vossa fé a virtude. A palavra virtude, meus irmãos, é uma palavra que no espanhol, no português, às vezes ela perde um pouco o significado. O grego nos fala de uma palavra, arete, que pode ser traduzida como coragem, mérito, excelência. É uma palavra que era usada no linguagem militar. Quando você tinha um soldado que ele fazia méritos, esses méritos, ou essa ousadia, ou coragem do soldado, é a palavra virtude. E o Senhor fala que nós temos que acrescentar a nossa fé virtude, ou coragem, ou valor, ou excelência, ou mérito. Você vê que no Antigo Testamento se usava muito esta palavra. Você lembra, eu sei que os irmãos lembram, quando o Senhor falava para Josué, ser forte e corajoso. Essa palavra, corajoso, valiente no espanhol. O Senhor repite muito essa palavra, corajoso. A fé nossa tem que ser uma fé corajosa. Você tem que acrescentar o coragem à sua fé. Em termos muito simples, nossa fé não pode ser tímida. Nossa fé não pode ser covarde. Nossa fé não pode ser passiva, medrosa. Medrosa? Não pode ser assim, irmãos. Nossa fé tem que ser corajosa, valiente.
E isto é muito importante, irmãos. Nós temos que añadir a nossa fé o ingrediente do valor, da virtude. Irmãos, a vida cristã, que é muito passiva, que é muito medrosa, é uma vida que fica geralmente paralisada por as circunstâncias, fica paralisada por os medos interiores. É uma fé que geralmente é muito pessimista. Tem essa palavra em português? Muito pessimista. Irmão, vamos a fazer. Não, irmão. Deus fala algo. Não, irmão. Mira as situações. Mira a igreja. Uma fé medrosa. E Pedro fala, irmãos, tem que pôr a sua fé valor, coragem. Não tem que ser covarde. O Senhor falou para José, somente te pido que seas muito corajoso, muito valiente, muito esforçado. Irmãos, a fé para que ela dê fruto tem que ter valor, tem que ter coragem. Como um soldado que ele vai para a guerra e não tem medo de perder a vida na guerra, porque ele tem um propósito, tem uma causa. E eu lembro, quando eu lia esta passagem, irmãos, lembrava a história de Davi. Tem uma passagem, se os irmãos querem ir aí em 2 de Samuel, capítulo 23, verso 15, donde Davi disse que quem diera beber água del poço que estava junto à porta de Belém. Você lembra essa passagem, irmão? Davi tem sede. Davi é uma figura de Cristo, né? Um tipo do rei que há de reinar, o rei dos reis, nosso Senhor. E Davi tem sede. E tem uns soldados de Davi, 3 valientes, que quando escutam as palavras de Davi, eles não têm medo do campamento dos filisteus. E eles vão para o poço e pegam água e trazem para Davi a água. E quando Davi pega a água, diz que ele não quis beber a água. E ele derramou a água como libação ao Senhor. Você lembra? Irmão, isso é muito interessante. Porque Davi tem um desejo e tem homens dispostos a arriesgar sua vida por o desejo de Davi. Sabe o que é isso? Coragem. Se você escuchar o Senhor falar para você, eu tenho este desejo. Eu quero que você faça isto. Minha vontade para estes dias é isto. O Senhor espera que a igreja tenha uma fé corajosa, de tal maneira que a igreja possa assumir algum tipo de risco, de sacrifício, de compromisso, por cumprir o desejo do Senhor. Davi pega o copo e derrama a água. E ele fala o seguinte, irmãos. Eu não sou digno de tal sacrifício. Ele viu que a água era muito sagrada, no sentido de que sus soldados, sus valientes, arriesgaram sua vida para dar um copo de água para ele. Irmãos, Davi não era digno, mas nosso Senhor sim. Nosso Senhor é digno de que nós dispongamos nossa vida com valor e dedicação para o serviço a Ele. Irmão, quantas coisas você faz em sua vida que são dignas, que têm mérito, que são nobles, que a gente pode olhar e pode dizer, uau, o irmão quanto ama o Senhor. O irmão quanto está disposto a sair
de uma posição de comodidade e arriesgar sua vida por um serviço ao Senhor. Uau, o irmão tem valor, tem coragem. O irmão é muito esforçado. Irmãos, nós às vezes servimos ao mundo, ao trabalho, a nossos próprios desejos, com muita ousadia e muito valor. Mas para as coisas do Senhor a gente não tem ânimo, não tem valor, não tem coragem. Falava para uns irmãos na cidade, irmãos, que a reunião que fazem os irmãos fica num lugar perigoso. Não dá para ir. Pensava eu não falei para ele, pensava eu, se o trabalho do irmão ficar em um lugar perigoso, você acredita que ele iria ou não? Irmão, a gente não pode... Não quisiera dar exemplos, irmão, porque nós somos cristãos que temos muitas excusas para não servir ao Senhor. Desculpas para não servir ao Senhor. Não somos corajosos para o Senhor. Não somos esforçados para o Senhor. Não somos valientes para o Senhor. Irmãos, às vezes nossa fé é uma fé muito barata, muito superficial. Eu lembro a história de um menino, creio que foi na Rússia, não estou seguro o sítio, mas um testemunho da história da igreja. Um menino de 12 anos que ele estava sendo obrigado a negar o nome do Senhor. E o soldado falou para ele: você não sabe que eu tenho o poder de tirar sua vida? E o menino respondeu: e você não sabe que eu tenho o poder para entregar minha vida? Irmãos, nossa fé tem que ter coragem. Nossa fé tem que ter valor. Nossa fé tem que ser uma fé de mérito, de esforço. Não sei, aqui no Brasil, na Colômbia, às vezes falavam: irmão, venga para a reunião. E, não, irmão, o assunto ainda está perigoso, né? Tem negócio do Covid. E o irmão aí acostado na sala, aí no televisor, aí, comendo mientras escutava a palavra, a ceia do Senhor. Irmãos, às vezes a fé fica pálida, irmão, escurecida, porque a gente não tem valor. O Senhor fala: acrescentai a vossa fé virtude. Olha um exemplo no Novo Testamento. O exemplo dos valientes de Davi é muito interessante, né? Mas tem umas passagens do Novo Testamento. Filipenses 2, verso 29. O Pablo vai falar de Epafrodito. Tem escutado de Epafrodito? Pablo fala algo muito precioso, muito curto, mas muito inspirador. Ele fala assim, diz 2:29. 29. Diz: recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Pablo fala que a igreja tinha que receber a Epafrodito e honrar a Epafrodito. ¿Por quê? Irmãos, a vida de Epafrodito era algo que Pablo falava que era muito exemplar, que merecia honra. ¿Por quê? Fala no 30. Visto que por causa da obra de Cristo. Epafrodito, por causa da obra de Cristo, por causa de sua fé, por causa de seu chamado, que fez? Chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida.
Irmãos, Epafrodito não somente deu uma oferta, não somente deu 2 horas o domingo para o Senhor. Epafrodito estuvo disposto a exponer a vida por causa do serviço ao Senhor. Irmão, eu posso falar com todo amor, mas também com toda a verdade, que se seu serviço a Deus não requer nenhum trabalho, nenhum esforço, nenhum sacrifício, seu serviço não vale nada. Entendeu? Não tem valor. O verdadeiro serviço demanda da gente o exemplo do nosso Senhor, que Ele estuvo disposto a dar a vida por nós. Mas a gente, às vezes, nem dá para ir à reunião, irmão. Irmãos, que a gente tem aniversário, então o domingo não dá para ir, irmão. Irmãos, que a gente tem férias. Irmãos, que a gente tem a visita da família. Irmão, tem muitos cristãos que têm uma graça barata. O Dietrich Bonhoeffer falava disso, né? Graça barata. Uma graça sem valor, uma graça que em realidade é como uma desgraça. Virtude, irmãos. A fé tem que ter virtude. Se dispôs a dar a própria vida. Irmãos, são palavras muito grandes. Quando você olha para homens assim, como Paulo fala, você tem que honrar isso. Porque tem poucos homens que fazem isso. Tem poucos homens dispostos ao sacrifício mesmo por a causa do Senhor. Outra vez, Pablo ia para Jerusalém. Eu sei que os irmãos conhecem a passagem. E chega um profeta e fala, e põe um cinto para Pablo. E o homem que tem este cinto, ele vai para Jerusalém e vai sofrer, vai ter persecução. E todos os irmãos começam a chorar. E a suplicar a Pablo que ele não vá para lá. ¿Saben qué responde Pablo, irmãos? Pois estou pronto não solo para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém por o nome do nosso Senhor Jesus. Ele estava disposto a perder todo, irmão. Ir à cadeira e até perder a vida por o Senhor. Irmão, a fé precisa coragem, virtude, valor. Senão a fé vai ser muito simples, irmãos. Que mais? Vamos, 2 de Pedro, meus irmãos. 2 de Pedro 1, verso 5. Fala. Primeiro aspecto, virtude, valor, ousadia, coragem. Nós precisamos disso. Irmãos, e eu falaria que os varões da igreja precisam exercer esta virtude muito. Os pais na família, os irmãos que têm a liderança, eles têm que ter virtude. Ainda que as coisas não sejam muito fáceis, ainda que tenhamos muitas lutas. O Paul Washer, ele falava, dando o exemplo do presidente dos Estados Unidos. E que ainda que o presidente estivesse enfrentando mesmo uma guerra, ele não podia falar para a nação com medo. Ele não podia ser um cobarde, porque ele era o principal da nação. E ele tinha que gerar confiança, segurança. Irmãos, nós temos que ter virtude. Mesmo que às vezes tenhamos medo. Todo mundo tem medo, irmão. Todo mundo passa dificuldades.
Todo mundo tem problemas. Mas nós temos que ter uma fé corajosa, uma fé ousada. Porque a fé, quando tem ousadia, ela gera um impacto nos demais, irmãos. Inspira. Você tem estado diante de um irmão que tem fé, uma fé muito... Quando ele fala, ele inspira. Você quer seguir ao irmão. A gente tem que ter virtude. Segundo aspecto, fala aí no verso 5, capítulo 1. Acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Conhecimento, segundo aspecto que Pedro fala, que nós temos que ter nossa vida. Seria muito perigoso a ousadia sem conhecimento. Conhecimento é muito importante, porque senão você vai ter homens muito ousados, mas desequilibrados. O conhecimento é muito importante. O conhecimento aqui nas passagens tem que ver com a revelação divina, mas aplicada em um discernimento espiritual, na sabedoria prática da vida. O cristão, para ter uma fé forte e corajosa, ele tem que añadir outro ingrediente ao óleo da unção. E esse ingrediente é conhecimento. Acrescentar ao óleo da unção conhecimento. Agora, irmãos, nosso conhecimento, ainda que é transmitido pela obra do Espírito Santo, requer uma disposição nossa e requer um trabalho nosso. Não é que você fica em um estado de êxtasis e meditação, onde o Espírito Santo vai vir a você e vai trazer uma revelação. Suena raro, né? Assim falam os falsos profetas. A revelação e o conhecimento de Deus é transmitido por o Espírito Santo, mas requer de nós várias coisas que a Bíblia fala, irmãos. Acredito que não são coisas novas para nós, mas que a gente sempre tem que ser diligente nesta área. Nós podemos ler aí em 1 Timoteo 4, verso 13, que Pablo fala isso para Timóteo. E vamos a ver, irmãos, que o conhecimento que o Timóteo deveria adquirir, acrescentar a sua vida, requeria tempo e requeria dedicação. O Martin Lloyd Jones, ele fala que você não tem atalhos para a santidade. Atalhos? A santidade requer tempo, irmãos. Requer dedicação. E o conhecimento também. Pablo vai falar aqui uma série de aspectos muito práticos para Timóteo, em los quais ele pode aumentar o conhecimento de Deus. Todos nós temos um conhecimento. Se somos de Cristo, pelo menos temos o conhecimento da obra da cruz e fé nessa obra. Mas depois da conversão, o Senhor espera que o crente seja diligente em ampliar o conhecimento, em profundizar-se no conhecimento, em crescer no conhecimento. Agora, Pablo fala aí no capítulo 4, verso 13 para Timóteo, e fala isto, diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Irmão, Pablo entendia que para que Timoteo crescera no conhecimento, na fé, na revelação de Cristo, na revelação de sua obra, Timóteo tinha que
escudriñar as escrituras e ocupar-se na leitura da palavra. Irmão, nadie tem conhecimento por ósmosis. Tem a palavra ósmosis? Que você vai dormir e coloca um áudio aí. Mientras você dorme, você vai... Não tem isso na vida cristã, irmão. Requiere leitura. Requiere dedicação. Requiere que você se aplique, como fala aqui. Um cristão que não lê só a Bíblia é um cristão que não vai crescer na vida cristã, irmãos. Um cristão que não lê bons livros cristãos não vai crescer em sua vida cristã. Um cristão que não ocupa a mente nas coisas do Espírito, a palavra, a revelação, a meditação, que não tem o hábito diário de dedicar-se à palavra, é um cristão que não vai ter um conhecimento profundo, verdadeiro, de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, do Evangelho, da graça. Irmãos, às vezes nós, no ambiente, não sei aqui no Brasil, mas as igrejas que a gente tem como na Colômbia, tem um espírito onde muitos irmãos falam que nós temos conhecimento. Falam assim. E eu às vezes falo, o irmão Gino tinha conhecimento, mas você, eu não sei. Porque fica quedando que nós temos muita palavra. E você pergunta, irmão, e você quanto está lendo a palavra? Às vezes eu dou uma aula de introdução ao Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu falo, bom, e me dizem, irmão, eu quero que você levante os irmãos que têm lido a Bíblia 10 vezes. 6 vezes. Completa, né? 5 vezes. 2 vezes. 1 vez. O resto tem que ir para fora, tem que ir embora. Irmão, muitos cristãos não têm lido a Bíblia. Nem sequer uma vez, irmão. Tem cristãos que não têm uma leitura diária da Bíblia, irmãos. Você acredita nisso? Tem irmãos que não leem a Bíblia, irmão. Se eu perguntar para você, e pergunto para mim, quais seriam os 5 autores da literatura cristã que têm mais impacto este ano em sua vida? Quais são? Quantos livros cristãos leu ano passado, irmão? Tem cristãos que não leem, irmão. Não leem, irmão. Não leem nem a Bíblia. A Bíblia somente abre no domingo. Irmão, por isso tem tanto engano no mundo evangélico. Porque a igreja não lê a palavra, não se dedica à palavra. Fiquei muito impactado com uma reunião com os irmãos na cidade. E os irmãos começaram a falar das coisas que o Senhor está fazendo entre eles. E um falou, irmão, eu estou muito contente. Eu tenho uma menina, tem 2 anos. E o Senhor falou para mim claramente que eu tinha que ensinar as escrituras para ela. Irmão, temos lido 2 vezes a Bíblia com ela já. E a menina tem 2 anos. Que bom isso, irmão. Tem outro irmão que falou, irmão, o Senhor falou muito claramente que a minha família, eu tinha que edificar sobre a roca da palavra. Então a gente começou a fazer um devocional semanal na casa. Irmão, agora tenho mais ou menos 98 devocionais do Evangelho de Mateus que eu fiz para minhas filhas. Tem sido bom demais, falava ele. Irmão, a gente tem que ler, irmão. Tem que aplicar-se. E para isso, irmãos, você vai ter que desligar a televisão. Você vai ter que sair do celular. Porque às vezes o celular se convierte em uma maldição para a gente, irmãos. A televisão, irmão, fica atrapalhando o coração das pessoas. A gente não tem tempo para ler um livro
mas fica no futebol, fica nos filmes, fica no Netflix, fica no Instagram. E não tem tempo, irmão. Por isso você tem cristãos ociosos e sem fruto. Porque eles não têm tempo para as coisas do Senhor, mas ficam enrolados, atrapalhados nas trivialidades do mundo. Agora você pode ver televisão, você pode assistir um partido de futebol, mas seria muito triste que você faça isso 2 horas e você não tenha feito o mesmo na oração e na palavra. Entendeu? Dá para entender o português? Dá? Irmãos, a gente precisa ocupar-se no conhecimento da palavra. Às vezes a gente fala, eu tenho umas irmãs na igreja onde a gente mora e onde se congrega, irmão, que se essas mulheres tuvieran a licença de pregar na igreja, publicamente pregaria melhor que muitos de nós. Muito dedicadas, leem muito, estudam muito. Você fala com eles, são mulheres com muita maturidade. De onde vem a maturidade? A dedicação à palavra, a dedicação às escrituras. Aplícate. Irmão, se a gente quer ser melhor cristão, melhor pai, crescer no ministério, crescer no serviço a Deus, a gente tem que aplicar-se à leitura. Não tem atalhos nisto. E tem que ser fiel e perseverante. O John Stott falava, estava lendo um livro dele muito bom. Ele fala, se uma pessoa adquiriera o hábito de 15 a 20 minutos no dia de ler um livro cristão, ao ano ele mais ou menos leria 30 ou 40 livros. 15 a 20 minutos diários, irmão. Você acredita que isso é muito? Não, irmão. Mas se nós queremos crescer no Senhor, temos que acrescentar a fé, conhecimento. Agora, um dos maiores problemas para a gente é crer que ela tem todo o conhecimento. Não tem, irmão. Você não tem todo o conhecimento. E o que você conhece, lo conhece em uma medida muito pequena. Como falou um pregador, ele escreveu comentários de toda a Bíblia. E quando falaram para ele, você conhece a Bíblia? Ele falou, somente a capa. E às vezes a gente acredita que conhece. Irmãos, tem cristãos da história, os hugonotes, cristianos da pré-reforma protestante. Você perguntava, alguns sabiam o Novo Testamento de memória, irmãos. De memória. A mamã de John Wesley, Susana Wesley, você conhece a história dela? Ela tinha 10 filhos, acredito. E ela passava 1 hora com cada um deles, todas as semanas, fazendo discipulado e aconselhamento para eles. Ela criou e educou os filhos na casa. Que coisa, né, irmão? Muito conhecimento. As pessoas falavam que a gente venia para o devocional da família Wesley. E o devocional lo dava a mãe, porque o pai ia embora há muito tempo às vezes. Mas era uma mulher cheia da palavra, cheia do Espírito Santo. Quanto precisamos, irmãos, acrescentar a nossa fé conhecimento. A igreja não pode ser ignorante, irmãos. Nós deveríamos buscar a sabedoria como o mundo busca o dinheiro. Mas nós às vezes buscamos mais o dinheiro que a palavra, que a Cristo. Aqui tem, meu irmão. Vamos para 2 de Pedro, meus irmãos. Acrescentai a vossa fé, virtude, e a virtude, conhecimento. Diz no verso 6,
e ao conhecimento, a temperança. Essa palavra também pode ser traduzida como domínio próprio. Tem domínio próprio em português? Isso, eu peguei outra versão. Domínio próprio. Irmãos, Pedro, depois de falar da ousadia, do conhecimento, agora Pedro se vai centrar em nós mesmos. Esta virtude muito importante tem que ver com o domínio que a gente faz de si mesma. Geralmente, nós acreditamos que o maior problema está fora de nós. Estava lendo um irmão, Paul Tripp, falando para os ministros, ele falava que uma das crises que tiveram os monastérios é que os cristãos pensavam que o pecado estava fora deles. Então eles foram embora, se apartaram de todo, mas descobriram que o pecado pior estava dentro deles. Esta virtude, meus irmãos, fala da obra do Espírito Santo, que requer parte de nossa diligência para conter a nós mesmos. Agora, isso fala em poucas palavras de que a gente tem que ser diligente em autodisciplina. Nós precisamos da fé, do conhecimento, da virtude, porque na medida que nós acrescentamos essas áreas em nossa vida, um dos primeiros efeitos, dos frutos, quando a gente começa a agregar a nossa fé, conhecimento, virtude, vai ser que o poder do Espírito vai começar a ter domínio sobre nós, vai ter um senhorio sobre nós. A verdadeira espiritualidade, a diferença que falam alguns movimentos, onde se fala de uma espiritualidade onde a pessoa perde o controle, a verdadeira espiritualidade traz domínio sobre nós mesmos. Que é isso? A gente, quando é cheia do Espírito Santo, não é que ela fala muitas coisas, é que ela controla a língua. Não é que faz muitas coisas, é que ela tem a capacidade de governar-se a si mesma. Governo dos olhos, governo dos ouvidos, governo da boca, governo dos pensamentos, governo dos desejos, governo dos apetitos da carne, governo de si mesmo, irmão. Agora, Pedro diz que añadir, acrescentar, com diligência em esta área. E Pablo faz um exemplo muito interessante também, aí na primeira carta aos Coríntios. Se você pode abrir com nós para ler. Primeira carta de Pablo aos Coríntios, capítulo 9, verso 23. Aqui Pablo vai falar da maneira como ele tratou com ele mesmo. Como ele não era um cristão desenfrenado, não era um cristão que dava lugar a que sus apetitos, sus desejos, sus pasiones governaran a ele. Porque este aspecto fala de governo, de autodomínio. Pablo fala assim, diz: todo faço por causa do Evangelho. Irmão, já essa palavra é muito grande. Tudo faço. Muito grande, né, irmão? Tudo faz. Ele não somente fazia umas poucas coisas, todo faz. Pablo considerava a vida cristã como a vida de um atleta. Quando você mira para um deportista de alto rendimento, você vê que o cara é muito dedicado em todas as áreas de sua vida. Ele é muito diligente em todo, ele não é descuidado. E Pablo compara a vida cristã assim:
Todo faço. Irmão, todo incluye a maneira como a gente lida com o dinheiro, a maneira como a gente lida com o tempo, a maneira como a gente lida com o trabalho, com a comida, com todas as coisas da vida. Irmão, todo involucra a vida cristã. E um atleta, ele tem cuidado de todas as coisas. Um atleta não perde tempo, irmão. Um atleta não come demais. Um atleta não trasnocha. ¿Sí? ¿Tem a palavra trasnocha? Passa sem dormir na noite. Um atleta, ele cuida de todas as coisas. Por quê? Porque ele faz parte de uma competência que requer disciplina ou domínio próprio. Domínio próprio. Paulo fala, todo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Todo o que faço para cooperar com o Evangelho. Pablo tinha uma vida centrada, com um propósito. Se Pablo falara de maneira prática, eu trabalho não somente por a provisão da casa, sino trabalho por causa do Evangelho. Porque ali no trabalho eu posso falar para outros do Evangelho. Porque do trabalho eu recebo a provisão para cooperar economicamente com o Evangelho. Porque do trabalho eu posso ser um provedor para minha casa, dando testemunho da fidelidade de Cristo a meus filhos. Todo faço por causa do Evangelho. Paulo era muito centrado, né, irmãos? Todo faço. Falava com um irmão, falava e leía um irmão que ele falava. Ele falou para mim, o irmão é um mestre de seminário, ele tem ahorita 80 anos. E ele falou para mim um dia, irmão Pablo, você precisa fazer academia. Irmão, o que é isso? Irmão Pablo, você vai, ele falava para mim assim, 3 ou 4 vezes na semana, você vai correr 30 minutos. Pega umas pesas, faz exercício, faz abdominais, irmão. Eu fiz isso toda a vida, ele falou para mim. E o domingo, ou talvez em uma conferência, a gente pode pregar 6 mensagens, 2 dias, e não fico cansativo. Eu me preparo para pregar a palavra. Irmão Pablo, você tem que ser dedicado. Todo faço. Olha essa palavra, irmão. Todo faço para cooperar com o Evangelho. A maneira como nós administramos o tempo, irmãos. Tem uma irmã que ela coopera com a gente no Ministério de Tesouros. E ela fala assim, irmão Pablo, o que tem que fazer? Irmão, temos que fazer, bom irmão, fale as coisas que a gente tem que fazer, porque eu de 7 a 8 faço isto, de 9 a 10 faço isto, de 10 a 12 faço isto. Todo dia, irmão, é até aí. E se você fala que temos que fazer coisas, eu tenho que apartar tempo, né? Todo faço. Isso fala de domínio próprio, irmão. Às vezes, o tempo nos domina a nós. O trabalho nos domina a nós. As trivialidades, irmão, nos domina. A gente não tem disciplina. Não tem domínio, não tem governo nem controle. Você olha esse irmão que está fazendo de todo e não faz nada. Ele fica atrapalhado, correndo para aqui, para allá, os afanes do trabalho, fazendo, e não faz nada. Por quê? Porque ele não tem domínio próprio. Tem mulheres na casa. Irmãos, que você não sabe, tem 3 crianças e a casa. Irmã, o problema não são as crianças, a falta de domínio próprio. A falta de ordem na vida. A gente tem que pôr ordem na vida. E isso que Pedro está falando, domínio próprio.
Quando você não tem domínio próprio, você perde o tempo, perde a vida. Vão passando os anos e você ficou ocioso e sem fruto. Olha o que Paulo fala. Todos, na verdade, com o fim de me tornar cooperador e com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Irmãos, um atleta, mesmo que ele esteja muito dedicado, não tem certeza de que ele obtenha o prêmio. Pode ser que outro seja mais dedicado, né? E a ideia do Paulo é que você seja tão diligente, tão dedicado, que você seja aquele que obtenha o prêmio. Eu gosto de ver documentários, ¿sí? Principalmente de atletas de alto rendimento, irmão. E você vê, os caras são muito dedicados, irmão. Eles chegam para o êxito, ao sucesso, mas tem muitos anos de esforço, dedicação, sacrifícios. Muito tempo, irmão. Irmão, e você às vezes vê cristãos que não tem nenhum compromisso, irmãos. Nenhuma dedicação. Então você entende porque ainda que eles tenham toda a graça do Senhor, têm toda a vida e toda a piedade, participam da natureza divina, eles não têm fruto. Eles são ociosos na vida espiritual, porque não han acrescentado a sua fé domínio próprio. Paulo fala, correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em todo se domina. Irmãos, em todo. A gente tem que ter cuidado de todas as coisas, irmão. Tempo, dinheiro, prazeres, trivialidade, tudo. Nós sabemos, eu acredito que se você ainda não está ficando dormido, eu acredito que o Espírito Santo fala em sua vida que área de sua vida ainda não tem governo. Irmão, para mim é muito difícil o celular. Às vezes a gente pega o celular e começa. Quando mirou, 1 hora. Irmão, isso está governando a você. E a mim talvez. A gente fala, não, irmão, eu vou a... Sem dar-se conta, tem coisas muito sutis que ficam governando o nosso coração. Um irmão falou para mim uma vez, um irmão que prega a palavra, o irmão falou, irmão, eu gostava demais do tênis. Tênis? Eu começava a ver campeonatos de tênis, ao melhor tenista. Irmão, e uma vez, como que o Espírito Santo abriu meus olhos, 4 horas no dia. Ficava atrapalhado. O tênis é pecado? Não. Mas se isso governa a sua vida, é um grande pecado, meu irmão. Não tem nada. O único que deve governar sua vida é Cristo, o Espírito Santo. Nem o dinheiro, irmão. Às vezes a gente fica pensando dinheiro. Tem que ter cuidado, irmão. Muito cuidado. Todo atleta em todo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta, assim luto. Não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão.
Olhe a disciplina do Pablo, irmãos. O autogoverno. Ele sabia que aquele que precisava dominar, reduzir, poner ao serviço, era o próprio corpo. E ele batia o corpo. Não está falando de ascetismo, né? Está falando de que ele tratava. Irmãos, às vezes, o John Piper falava que os cristianos não jejunam, porque o Deus deles agora é o vientre, a comida. E ele fala, somente para doblegar o desejo do corpo, você deveria jejuar. Somente para você buscar a Deus, você deveria apartar dias para ficar sem isto. Somente para a consagração, você deveria dizer, este mês a gente não vai ligar o televisor. A gente precisa, a vezes, exercitar-se na disciplina. A gente, às vezes, tem que poner o despertador. Falam despertador? E em verdade, tomar em sério que tem que ter um tempo com Deus em oração. Porque às vezes a gente acorda e vai embora para o trabalho. Nem orou, irmão. Não tem disciplina. Domínio próprio. Irmãos, se nós cuidamos de nós mesmos e lidiamos com as áreas que nos dominam, o Espírito Santo vai encontrar um vaso, uma vasija útil. Útil. Voltemos para ir terminando, irmãos. Aí a segunda de Pedro. Vamos a deixar até aí. Segunda de Pedro 1:6. Al conhecimento. ¿Qué, irmão? Amanhã a gente não prega cá. Tocará por um vídeo para amanhã, senão. Sim. Porque não acredito que tenhamos outra hora para terminar. Irmãos, al conhecimento, domínio próprio, autocontrole. Eu quero que terminemos volviendo ao mesmo pasaje onde a gente começou, verso 8. Não quisiera falar muitas mais coisas para não perder o que já falamos. Eu quero ressaltar que pelo menos os 3 aspectos que a gente falou sejam aspectos que quedem no nosso coração e que a gente pueda meditar, considerar. Irmãos, não só entender o assunto, a gente precisa procurar estas coisas. Se você não tem fé, você precisa procurar virtude. Se tem fé, perdão, você precisa procurar virtude. Irmão, eu tenho medo de esto. Irmão, eu não tenho o coragem para fazer esto. Bom, você tem que buscar. Uma das melhores maneiras em que a gente acrescenta o coragem na vida cristã é ler biografias. Lê a história da igreja, irmão. Você vai ficar impactado. Você vai ficar encorajado. Você vai querer fazer algo por Cristo. Você vai quitar esse medo, quando você olha, por exemplo, o livro da Bíblia, o livro de Esther, irmão. Que livro mais inspirador, né? Como Deus ouve a oração, como Deus respalda aqueles que se posicionam por Ele, como Deus engrandece aqueles que creem nele, né? Mas você tem que acrescentar sua fé, valor, ousadia. E para isso você tem que dedicar-se à leitura, ao conhecimento da palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, irmão, seja sistemático, seja dedicado na leitura da palavra. Proponga-se metas. Às vezes eu faço isso com meus estudantes. Irmão, se você não lê a Bíblia, fale com um irmão. Irmão, vamos a comprometernos estes 3 meses a ler tales livros. Eu vou ler, você vai ler e a gente vai estar falando no dia e vai estar se encorajando para fazer a leitura. Amém. Você vai ver que você pode, irmão, ler a Bíblia diariamente, entender a Bíblia.
faça, irmão, vá para a livraria cristã, irmão, compre-se uns 10 livros, pida recomendação e procure ler este ano 10 livros cristãos em sua vida. Irmão, esto não é somente uma pregação. Quando a Bíblia fala que você tem que fazer, é porque tem que fazer. Deus não dá aconselhamento, Deus dá mandamentos. Não é se você quer, é que é indispensável para a sua vida. Senão você vai ficar ocioso e sem fruto. Irmão, isso não somente tem consequências agora, isso tem consequências no futuro. Olhe a vergonha quando você fique no céu, perto do Paulo, que fez tanto para o Senhor e você não fez nada, irmão. Ou pense, irmão e irmã, que talvez sua ociosidade e responsabilidade tenham um efeito na vida e na salvação de seus filhos. Você acreditaria ver seu filho na condenação, nas chamas do fogo eterno, e que o Espírito Santo esteja reargulhando dia por dia que você, como pai, não fez a pregação do Evangelho diariamente em sua casa? Você poderia ter paz no céu com essa responsabilidade? Acredito que não, irmão. A gente tem que tomar em sério o Senhor, a palavra. Muitos cristãos brincam com a palavra de Deus, brincam com o pecado, brincam com o mundo. Sua vida se torna um cemitério espiritual. Somente tem morte, não tem fruto, não tem vida. E o Senhor não deu sua vida para isso, irmãos. O Senhor espera muito mais de nós. Se você olha para o Antigo Testamento, as pessoas não tinham o Espírito Santo, não tinham a graça, não tinham a Cristo e deram muito fruto para a glória de Deus, irmão. E nós temos muito mais em Cristo, nas promessas, no Espírito, na palavra. E Deus espera de nós muito fruto. Então, irmão, não mire isto como uma pregação mais de um colombiano que não fala muito bem português. Esqueça as palavras. E que o Espírito possa falar ao seu coração, irmão. E você possa ter um compromisso com Deus, primeiramente. Com Cristo. E que você vai procurar o crescimento espiritual. Que você não vai ficar igual. Não vai seguir o mesmo jeito ano tras ano. Sino que você se vai proponer, crescer, avançar. Experimentar mais abundantemente a graça do Senhor em sua vida. Diz aí no verso 8, irmãos: porque se em vós houver e abundarem estas coisas. Irmãos, se em sua vida você tem estas coisas e abundam estas coisas, você não vai ficar ocioso. Tem muitos, não sei se tem a palavra em português, tem muitos vagabundos espirituais, irmão. Não fazem nada por sua vida cristã, irmão. Ociosos, descuidados, irresponsáveis. Mas, irmão, se você começa a acrescentar a sua fé, virtude, conhecimento, domínio, você não vai ficar, você vai ser muito dedicado, muito servicial, muito trabalhador no reino dos céus. Sua vida vai dar muito fruto para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor fale a nosso coração. E nós possamos procurar uma vida maior, uma vida gloriosa. Somente termino com umas palavras.
Fiquei muito impactado quando lendo o Evangelho de Mateus. Satanás falou para Pedro, Satanás falou por Pedro para o Senhor Jesus umas palavras. O Senhor falou: eu preciso ir para Jerusalém, e lá vou a ser perseguido, vou a ser entregado. E Pedro, dirigido por o diabo, falou: não, Senhor, tem compaixão de ti, que isso não te aconteça. Irmão, eu fiquei muito impactado porque uns dias antes eu estava pregando um mensagem muito parecido. E depois do mensagem, eu vi que uma irmã saiu com outra falando da reunião. E a outra irmã falou para ela: irmã, não precisa tanto. Tenha compaixão de você. Para que tanto sacrifício? Para que tanta dedicação? Não precisa entregar-se tanto. Irmão, eu vi as palavras do diabo na boca da irmã. O diabo não quer que a gente tenha uma vida cristã comprometida. O diabo gosta do cristiano irresponsável, irmão. Do cristiano descuidado. E ele fala: você não tem que esforçar-se, tadinho. Tadinho, você somente vai ao domingo, quando pode. Não precisa orar, não precisa ler, servir, não. Tem outros irmãos que servem na igreja. Irmãos, esse é o jeito que o diabo fala. E às vezes nós acreditamos mais a palavra do diabo que a palavra do Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós e guarde nosso coração. Que nosso coração pueda ter um posicionamento verdadeiro à palavra do Senhor. Vamos a orar, irmãos. Não sei se os irmãos querem colocar-se em pé, entregar este tempo da palavra ao Senhor, dar graça ao Senhor. Também rogar a misericórdia, a graça do Senhor, para que o Senhor possa transformar nossas vidas. Irmão, ore aí onde você está, o Senhor. Não somente espere a oração que a gente vai fazer, senão ore para o Senhor o que o Senhor falou para a sua vida. A área que o Senhor falou em seu coração, você possa pedir ajuda, pedir socorro ao Senhor. Que o Senhor possa derramar de sua graça em sua vida. E que você possa ser um cristiano e eu possamos ser um cristãos exemplares. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Às vezes nós vemos, Senhor, que nossa vida está muito distante, Senhor, da vida do Senhor, Senhor. Às vezes estamos muito longe, Senhor, da palavra, Senhor. E nós pedimos perdão por isso, Senhor. E nós suplicamos tua misericórdia, Senhor. Nós suplicamos que o Senhor possa dar um verdadeiro arrependimento à nossa vida, Senhor. Frutos verdadeiros, Senhor. Que nossa vida pueda mudar, Senhor. Possa mudar verdadeiramente, Senhor. Oh, Senhor, queremos ser esses cristãos, Senhor, que têm a vida de Cristo formada. Cristãos que dão muito fruto para a tua glória, Senhor. Cristãos que são úteis, Senhor, no reino dos céus, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se nós hemos pecado contra Ti nestas áreas, Senhor, perdona-nos, Senhor. Límpia-nos com Tua sangre, Senhor. Mas também rogamos que Tua palavra, Senhor, dê muito fruto em nossos corações, Senhor. Bendice a cada irmão aqui reunido, Senhor. Bendice as igrejas aqui representadas em Tus filhos, Senhor. Bendice esta região, Senhor, com um avivamento verdadeiro, Senhor, nos corações, Senhor.
Nós oramos como orava o profeta: aviva a tua obra, Senhor, em nossos dias, Senhor, em nossos lares, Senhor, em nossa intimidade, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Oh, Senhor. Pedimos esto, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Senhor, e para a sua glória, Senhor. Amém, Senhor.